Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor João Henrique, estamos aí nessa maratona de preparação para o SPAES e hoje iremos abordar aqui o descritor número 10, resolver problema com números inteiros envolvendo suas operações. Antes de começarmos aqui a nossa aula, eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês, deixando like nesse vídeo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Muito bem, nossa primeira questão, pessoal, diz o seguinte: um termômetro em Campos do Jordão registrou em um dia a temperatura mínima de menos 4 graus Celsius. No dia seguinte, esse mesmo termômetro registrou uma temperatura máxima de 14 graus Celsius. Nessa cidade, a diferença dessas temperaturas registrada por esse termômetro nesses 2 dias foi de... Pessoal, nesse caso aqui, como essa questão está querendo a diferença, então ela quer exatamente a subtração dessas duas temperaturas que foram registradas. Então, nesse caso, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou colocar aqui 14 graus Celsius menos, já que a diferença, está aqui no enunciado da questão, a diferença, 14 menos 4 graus, já que o valor do 4 está negativo. Então, para que eu consiga eliminar esses parênteses, eu preciso multiplicar os sinais. Então, nesse caso aqui, nós temos 14, aí multiplicando aqui, ó, menos vezes menos, vai dar mais 4. Então, nesse caso, você vai somar 14 com 4, que vai dar 18. Então, basicamente, essa aqui seria a resposta dessa questão. Na questão 2, nós temos o seguinte: Felipe tirou um extrato de sua conta bancária e verificou que havia um saldo de R$ 284. No dia seguinte, seria debitado um cheque no valor de R$ 550. Qual será o novo saldo da conta de Felipe após ser debitado esse cheque? É importante ressaltar que aqui a conta dele estava com um saldo de 284. Então, esse 284 corresponde a um número positivo. Quando no dia seguinte foi debitado um cheque no valor de 550, se foi um débito que aconteceu, então será um valor negativo. Então, é menos, ou seja, foi retirado, foi debitado da conta do Felipe o valor de R$ 550. Então, essa aqui basicamente é a operaçãozinha que nós iremos fazer. Para esse tipo de situação aqui, nós vamos lembrar daquela regrinha básica, né? Se temos aqui um número positivo e um número negativo, nós vamos subtrair os números e dar o sinal do número maior. Como 550 é um número maior que 284, então nesse caso vai prevalecer o sinal negativo. E aí vamos subtrair, né? 550 menos 284. Efetuando essa subtração, aqui eu vou acrescentar 10, porque o 0 é menor do que o 4, então vai ficar 10, tirando 4, que vai dar 6. Como eu acrescentei o 10 aqui, eu também vou acrescento 1 aqui no número de baixo. Então, vai ficar 9 embaixo e 5 em cima. Aqui, novamente, eu vou acrescentar 10, então vai ficar 10 mais 5, que dá 15. 15 para tirar 9. Então, vai sobrar 6 aqui, né? Bom, se eu acrescentei o 10 aqui, ó, vem 1 para o próximo número de baixo, vai ficar 5 em cima e 3 embaixo. 5 tira 3, sobra 2. Então, nesse caso aqui, a resposta é menos 266. E aí, observando aqui os itens da questão, diz assim, ó, 266 negativo. Então, a resposta está aqui no item B dessa questão. Próxima questão, questão 3, temos o seguinte. Uma brincadeira de perguntas e respostas obedece à seguinte regra.
Toda vez que um aluno acerta a resposta, o professor lhe atribui 3 pontos. E quando ele erra, o professor tira 2 pontos. Olha aqui, ó. Importante isso aqui, tá? Alberto é aluno e acertou 2 respostas e errou 5. Então, qual é o saldo de pontos de acordo com a regra dessa brincadeira? Ora, se no caso aqui, se ele acertou 2 respostas, nesse caso, ele tem aí, ó, 6 pontos, porque 2 vezes 3 dá 6. Então, 6 pontos. Se ele errou 5, então foi retirado aí 2 pontos por cada questão, né, que ele errou. Então, se ele errou 5, então é menos 10. Por que menos 10? Porque seria 2 vezes o total de erros que ele cometeu, que no caso foram 5. Então, seria menos 10 pontos. Então, nesse caso agora, o 6 está positivo, 10 negativo, subtrai e dá o sinal do maior, né? 10 é maior, então vai prevalecer o sinal negativo. 10 tira 6, sobra 4. Então, a resposta aqui seria menos 4, e aí está no item B dessa questão. Na quarta questão, temos o seguinte: veja a expressão numérica abaixo. O resultado dessa expressão é... Bom, vou copiar essa questão aqui. Então, temos 60 menos 120 menos 180 mais 80. Bom, quando a gente estuda expressões numéricas, nós aprendemos que, ao resolver uma expressão, nós temos que obedecer a alguns passos que são importantes. Aqui temos números positivos e negativos, então temos adição e subtração. Então, para essa expressão aqui, tanto faz a ordem que eu vou resolver, tá? Então, eu vou começar resolvendo daqui do início da expressão mesmo. Vou pegar primeiramente esses dois valores aqui, ó. 60 positivo, 120 negativo, subtrai os números e dá o sinal do maior. Como 120 é maior, então vou colocar o sinal negativo aqui. E aí eu tenho 120 e retiro 60, no caso vai sobrar 60. O restante da expressão aqui, por enquanto, eu vou repetir. 180 mais 80. Novamente, eu vou aqui pegar dois valores para a gente poder efetuar a operação. Agora, percebam que o 60 está negativo e o 180 também está negativo. Então, nesse caso aqui, os sinais estão iguais. Aí, o que eu devo fazer? Repetir o sinal que eu tenho e somar os dois números. 180 mais 60 vai dar 240. E aí eu desço esse 80 aqui para a gente poder finalizar a nossa operação. Novamente, a gente se depara aqui com números com sinais diferentes. Então, eu vou subtrair os números e dar o sinal do maior. Como o número 240 é um número maior do que 80, então eu vou colocar o sinal negativo que está no 240 aqui. Então, eu tenho 240 e vou retirar 80. 240 e vou retirar 80. Subtraindo isso aqui, nós teremos aqui que acrescentar 10, fica 14. Tira 8, vai sobrar 6. Vai sobrar 6 aqui. Deixa eu colocar aqui a cor do pincel. Vai sobrar 6. Como eu acrescentei o 10 aqui, vem 1 para cá. Então, fica 2 menos 1, que dá 1. Então, nesse caso, a nossa resposta é menos 160. E aí se encontra aqui, ó, no item D da questão. Muito bem, vamos aqui para a nossa última questão. Senhor Manuel é gerente de uma loja de roupas. Ele anotou os lucros com números positivos e o prejuízo com números negativos. Ao final do mês de outubro, ele registrou menos R$ 90 com a venda de roupas masculinas,
menos R$ 40 com a venda de roupas femininas, mais R$ 150 com a venda de roupas infantis. Ao final de outubro, a loja teve. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós podemos, por exemplo, montar essa expressãozinha aqui, ó. Nós temos menos 90, menos 40 e mais 150. Então, vamos resolver essa expressãozinha aqui, né? Ó, posso pegar primeiramente os dois números negativos, sinais iguais, soma os números e repete o sinal. Então, 90 mais 40 vai dar 130. E aí repete aqui esse 150. Para finalizar, observamos que os números estão com sinais diferentes. Então, eu vou subtrair os números e dar o sinal do maior. Como 150 é maior que 130, então vai prevalecer o número positivo, certo? 150 tira 130, vai sobrar 20. Então, nesse caso aqui, podemos dizer que a nossa resposta está aqui no item B dessa questão. Ele teve aí um lucro de R$ 20. Muito bem, finalizamos nossa aula por aqui. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo e deixar o seu like e se inscrever no canal. Forte abraço e até a nossa próxima aula.